Boa noite a todos. Vamos dar seguimento às nossas reuniões de urologia aqui do Hospital Moriá. Hoje é a primeira reunião do ano. Queria agradecer a presença aqui dos convidados, doutora Renata, que é oncologista clínica do Hospital Brigadeiro e da Santa Casa de São Paulo, doutor Felipe, que é radiologista do Hospital Sírio-Libanês, e os demais convidados e todos que estão nos assistindo online. Hoje nós vamos discutir sobre... gostaria de agradecer também o apoio das telas, na presença da Aline aqui, né? Hoje nós vamos discutir então sobre câncer de próstata. Queria chamar o residente do HMASP, esqueci o nome, né, do residente. Rafael. O Rafael, que é o nosso R3 desse ano. E a presença também aqui do Tiago é o R4 de urologia do HMASP. O Rafael vai apresentar então um caso rápido aí sobre câncer de próstata. Na sequência, o Felipe e a Renata vão apresentar alguns tópicozinhos de atualização aí, digamos, nos temas. Rafael, pode começar. Boa noite a todos. A gente vai começar com o caso. É um paciente masculino de 64 anos, não tinha queixa específica, era assintomático na consulta, e veio para a urologia por um aumento do PSA em exame de rotina. Um paciente sem comorbidades, sem cirurgias prévias, não tinha caso de câncer de próstata na família, tinha um performance status de 0, no toque retal tinha uma próstata de 40 gramas, com estadiamento T1C. Na evolução no PSA, em 2011 ele tinha um PSA de 3,01, no ano seguinte 2,9, setembro de 2016 passou para 12,2 e quando chegou no nosso serviço, novembro de 2016, tinha um PSA de 8,9. Foi solicitada uma ressonância multiparamétrica da próstata que mostrava uma lesão com lipossinal que está sendo ali apontada pela pela seta. Nessa ressonância, o peso da próstata era de 42 gramas. Na zona periférica tinha uma heterogeneidade com marcado hipossinal em T2 e restrição à difusão na região posterolateral esquerda. Tá. Espera um pouquinho antes de continuar. Bom, continua aí, deu o laudo. Essa lesão media 0,9 centímetros maior eixo, que podia estar provavelmente relacionada à lesão primária. Tinha uma heterogeneidade nodular na glândula central, também relacionada à hiperplasia. Foi classificado como PIRADS 4. Bom, temos um caso corriqueiro, né, de aumento do PSA, né, um caso comum de consultório. E queria só fazer uma pequena discussãozinha aqui, perguntar para o professor Arnaldo, né? Professor, num caso desse, no consultório, o senhor normalmente pede uma ressonância ou com essa história clínica e esse PSA, o senhor já faria uma biópsia direto? Como que o senhor eu acho que conduziria? Na situação comum, a gente tem feito toque, né? Se tiver nódulo, confirma o achado do PSA. E normalmente eu peço biópsia direto. Eu só pediria a ressonância se ele já viesse com uma biópsia negativa, certo? Ou tivesse dúvidas. Às vezes o paciente não quer fazer a biópsia, então já pede direto a ressonância. Eu gosto muito de classificar essa classificação PIRADS, que orienta bastante. Agora vai ser discutido pela radiologia esses valores. Então eu pediria primeiro biópsia. Quando vem um aumento de PSA. Se o toque estiver alterado, então vai para a biópsia. Felipe, quer comentar alguma coisa sobre a ressonância multiparamétrica? Existe isso está bem relevante, porque é meio recente isso, de aplicar a ressonância magnética antes de fazer a biópsia, né, como um método de guiar o procedimento.
E alguns Aumentar trabalhos... a acurácia da biópsia. Exato. Alguns trabalhos mostram que a gente consegue aumentar o estadiamento que seria feito numa biópsia convencional em até 30% dos casos. E se o paciente fosse colocado num protocolo de vigilância ativa, também existe a ressonância consegue tirar esse paciente Das biópsias repetidas. Das biópsias repetidas em até 25% a 30% também. Então, portanto, tem crescido essa relevância no momento de fazer o exame pré-biópsia, porque a gente consegue dar o estadiamento mais próximo da peça cirúrgica, porque a gente consegue ver lesões com potencial de malignidade maior, com Gleason acima de 7, pelo menos. Tradicionalmente, isso que o professor Arnaldo falou, acho que a ressonância começou nessas situações, né, de biópsia negativa, para tentar evitar múltiplas biópsias nesses casos que porventura o PSA seja aumentado por outro motivo, mas realmente tem aumentado cada vez mais e tem surgido vários trabalhos corroborando, né, sobre isso. Renata, quer comentar alguma coisa? Não é muito sua rotina pegar esse paciente nesse estágio, né? Mas... exatamente. A única coisa que eu posso comentar é que o paciente com esse estágio ainda não chegou para a gente. Né? E sem dúvida é papel do uro, que vai investigar muito melhor do que a gente. A única coisa que a gente vai poder dizer é que vai precisar voltar ou vai ter que passar com o uro ou vai ter que voltar com o seu uro. Felipe, tem algum trabalho mostrando assim, a correlação do PIRADS com a chance de positividade na biópsia? Você lembra assim? Existe. Eu sei que tem, mas existem alguns trabalhos, assim principalmente nos últimos congressos de urologia, mostrando que, principalmente com trabalhos de biópsia com fusão de imagens, então quando a gente funde a imagem da ressonância dentro do ultrassom na hora de fazer a biópsia, que a gente consegue aumentar em pelo menos 40% o Gleason, aumentar o estadiamento que seria dado se a gente não utilizasse sem fundir as imagens. Então, principalmente no contexto de pacientes que têm biópsias negativas. Quando a gente compara os fragmentos que foram tirados guiados por ressonância, comparado com os fragmentos que foram aleatórios, existe um aumento do estadiamento de pelo menos 40%. Exato. Pode continuar. A biópsia da próstata, que veio um adenocarcinoma, Gleason 6, 3+3, com 2 fragmentos positivos em 13, com 15% da amostra com maior acometimento. Então vamos lá. Então agora a gente tem um paciente de 64 anos, com PSA de 8.9 e um diagnóstico de câncer de próstata Gleason 6, 3+3. Tiago, e aí? O que você faz num caso desse? É o que a gente acaba discutindo quase sempre lá, com o paciente chega com um caso parecido. Se opta por fazer estadiamento nesse momento ou não, conversar com o paciente a respeito de tratamento cirúrgico ou não, radioterapia, ou se ele opta às vezes por uma vigilância ativa. Acho que dá para conversar com o paciente de todas as maneiras. Acho que o mais importante é o paciente ter essa consciência e concordar com o tratamento que você pode propor e ele concordar. Acho que fica a melhor maneira. Mas dá para a gente propor a cirurgia para ele, independente de robótica, laparoscópica ou aberta. É possível fazer um tratamento radioterápico, mas sempre lembrando que no caso de uma recidiva pós-radioterapia fica mais difícil fazer a cirurgia depois. Então acho que isso, acho que dá para a gente propor os tratamentos e discutir com o paciente a melhor opção. Professor Arnaldo, o que o senhor indicaria aí nesse caso? Então eu acho que meu limite é o seguinte, 65 anos, ou 70, vamos considerar. Eu gosto de fazer vigilância ativa em pacientes um pouquinho mais de idade. E esse paciente também chegou num PSA um pouquinho elevado, vamos dizer 8, depois já um pouquinho elevado para você fazer uma vigilância, meu ver. Então, pela idade e pelos números de fragmentos, eu indicaria cirurgia.
prostate radical, ou robótica, laparoscópica ou aberta. Eu gosto de deixar a radioterapia por um segundo tempo, quando há recidiva, na bioquímica, para resgatar aquilo ali. Normalmente eu não gosto de indicar muito rádio direto. E quando o paciente tem condições, eu acredito que o índice de cura é bem maior. Muito bom. Felipe, no cenário que a gente tem visto atualmente, com, né, cada vez mais o PET ganhando destaque, e a gente sabe da sensibilidade baixa da cintilografia óssea, você acha que a cintilografia óssea ainda tem um papel importante no estadiamento do câncer de próstata? Ou vai ser esquecida muito rapidamente? Acho que no contexto do estadiamento sensulato, sem a gente distinguir o paciente se ele é baixo, médio ou alto risco, eu acho que aplicando as indicações da cintilografia óssea, que classicamente é para o paciente que tem alto risco, de risco intermediário ou alto, o PET, tem alguns trabalhos mostrando que o PET com o PSMA, ele tem uma acurácia maior do que a cintilografia óssea para detecção de lesões ósseas. Principalmente quando a gente subdivide e substratifica os pacientes de alto risco. Não é o caso desse paciente, porque em tese pela biópsia ele é um Gleason 6 com um PSA baixo, então ele não teria critérios assim para poder indicar ele teria quase que certamente um exame normal para ver doença à distância. Acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que há uma tendência de que o PET com PSMA ele substitua a cintilografia quando isso se tornar aceito pela regulação, pelos métodos reguladores de saúde como um método, como ainda não o é. Considerando esse paciente especificamente, eu acho que talvez a mensagem que deva ser levantada é quando você tem um relatório de ressonância magnética com um PIRADS 4 ou 5 e desconfie se a sua biópsia vier só um Gleason 6. E ainda mais só em 2 fragmentos. Então, acho que muito provavelmente, pode ser que não, mas há uma chance não desconsiderável desse paciente estar sendo subestadiado. Acho que a mensagem de você, nesse momento que ele já fez a biópsia, talvez partir para uma biópsia ou com fusão ou cognitiva, ou seja, alguém que entenda da imagem e tire fragmentos extras daquela região, ou mesmo com a fusão em tempo real. E ainda mais com a ressonância mostrando um nódulo daquele tamanho. Exato. Fred, você que faz bastante biópsia aí, você acha que é fácil errar na hora de você setorizar a próstata e fazer uma biópsia, por exemplo, mais de um lado do que na região que realmente importa? Como que é? Bom, João, quando você faz a biópsia só com ultrassom, puramente, realmente você pode ter esse risco, né, de eventualmente não pegar uma região, porque você tem nódulos de HPB que facilmente podem ser confundidos, né, com um nódulo. Você pode imaginar que ele é um nódulo de neoplasia e é um nódulo de HPB. Agora, quando você tem um paciente que vem com uma ressonância, como esse caso, facilita muito, né? Você dirigir, mesmo sem a fusão de imagens, como é o caso do serviço que eu tenho um grande número de procedimentos, a gente não tem a fusão de imagens, mas quando tem um paciente que tem a imagem da ressonância, fica fácil a gente meio que direcionar para aquela região. E ajuda bastante, né? Um paciente como esse, que é um PIRADS 4, a gente direcionar, eventualmente até aumentar o número de fragmentos naquela região, se aumenta realmente a chance de vir uma biópsia positiva. Legal. Tem uma pergunta aqui da internet. Vamos lá. Professor, ele teve essa oscilaçãozinha aí do PSA, né? Teve um PSA de 12 e depois voltou para 8. O senhor valorizaria esse PSA de 12 ou ficaria com 8? Eu acho que ficaria mais com 8, que é o PSA final dele. Agora eu não sei porque que ele variou. Pode ter sido uma inflamação, algum processo, né? Eu penso assim também, eu acho. Boa noite, Fábio, obrigado por estar nos assistindo.
mas eu também acho que eu não valorizaria não esse PSA de 8 não. Acho que foi um pico isolado, né? Depois ele voltou para a curva que ele estava, na tendência que ele estava tendo anteriormente, né? Então eu acho que não valorizaria, mas também não mudaria muita coisa, né? Acho que mas eu não valorizaria esse PSA de 8 e de 12 não. Bom, em relação à cintilografia óssea, você pediria, Fred, cintilografia óssea para esse paciente? João, eu acho que analisando unicamente assim o PSA dele abaixo de 10, né, ausência de fragmentos Gleason 7 e um toque sem nódulos, teoricamente é um paciente de baixo risco, né? Agora, obviamente que você tem que particularizar todo o caso, né? Câncer de próstata em várias faces, né? Então esse paciente, ele tem uma progressão, um salto de PSA importante, né? De 2,9, se eu não me engano, até o de 12 agora em um curto período de tempo, talvez 3 anos. E uma ressonância que fala em PIRADS 4. Então eu acho que que eventualmente a gente pode ter uma surpresa, né? Então eu estadiaria sim, pediria uma cintilografia óssea para complementar. Acho que não vai atrasar a decisão, né? E a gente vai estar com um estadiamento mais completo. Vinícius, você que está chegando agora, boa noite. Você pediria a cintilografia óssea nesse caso? Boa noite, João. Eu concordo um pouco com o que o Fred falou. Eu acho que isso pode ser individualizado para cada caso. Infelizmente não pude pegar toda a evolução do caso, mas baseado no que ele disse, eu acho que tem valor pensar em fazer um estadiamento com a cintilo, sim. Hoje em dia a gente tem outras maneiras de fazer estadiamento em estudo, nada com evidência ainda, mas que provavelmente em breve vai entrar bastante na moda aí, por exemplo, PSMA. Eu acho que eventualmente é um paciente que, baseado nessa evolução de PSA, ele pode ter uma doença mais agressiva assim, e essa biópsia pode estar substadiando ele. Quando a gente não tinha o PET, né, eu acho que a chance dessa cintilografia vir positiva é quase zero, né? Praticamente zero. A gente sabe que com PSA abaixo de 20 é muito raro uma cintilografia óssea vir positiva. Mas eu gosto de pedir, gostava, talvez a gente vá mudar, né, isso, porque mais para ter uma foto inicial do paciente, principalmente o paciente potencialmente de risco maior, né, para acompanhamento futuro e talvez pela baixa sensibilidade da cintilografia, excluir lesões benignas que provavelmente o paciente já tenha nessa época e que vai confundir a gente mais para frente. Mas talvez o PET vá mudar tudo isso, ainda está caminhando para isso. Vamos lá, Fel? Então, conduta, fizeram a cintilografia, que veio negativa. A cintilografia, que no resultado veio a ausência de sinais de disseminação óssea. Então vamos lá, estamos com um paciente com um tumor de próstata localizado, né, jovem, né, 64 anos, acho que a maioria dos pacientes. Renata, você acha que indicaria cirurgia ou radioterapia para esse paciente? Chegasse lá no seu consultório. Isso já aconteceu. Já recebi... Para tirar uma segunda opinião. Olha, eu passei no urologista e agora eu quero ver a opinião do oncologista. Por pareça, eu já recebi paciente que o urologista pediu para perguntar para mim se era para operar ou para fazer rádio. Mas, enfim. A gente tende a acreditar que o benefício de cirurgia é maior para os pacientes mais jovens, né? E que a radioterapia seria uma opção no caso do paciente não ser elegível à cirurgia ou de se recusar à cirurgia. Mas, de novo, eu acho que nesse caso a melhor situação para o paciente é um bom urologista. Acho que é ele que vai poder avaliar melhor o quanto que esse paciente vai se beneficiar de uma ou de outra modalidade. Hoje a gente, paciente jovem, né, sem nenhuma comorbidade, cada vez mais a gente tem visto tendência maior de se indicar cirurgia nesses casos do que outros tratamentos, né, basicamente a radioterapia. Nos pacientes mais idosos, aí talvez a radioterapia tenha um apelo um pouco maior, né? Hoje, com a cirurgia robótica que a gente faz, uma cirurgia minimamente invasiva, o paciente
tem alta super precoce, né? Uma morbidade muito baixa, então a tendência tem sido indicar a cirurgia nesses casos. Vinícius, quer comentar alguma coisa? Você indicaria radioterapia? Se eu indicar radioterapia, vocês vão pedir para dosar minha testosterona, né? Não, eu acho que é óbvio que a decisão ela tem que ser compartilhada com o paciente. Exato. Ele tem que estar ciente de todos os riscos e benefícios de cada uma das alternativas. E é evidente que cada uma tem o seu risco e o seu benefício. Daquela alternativa que um paciente considerar que os riscos são aqueles que menos o comprometam para a sua qualidade de vida futura, essa vai ser a melhor alternativa para o paciente. O que a Renata falou, acho que é fundamental, né? O cirurgião precisa ser um cirurgião bem capacitado, e acho que o que os trabalhos mostram, comparativamente falando das vias de acesso de cirurgia, é que se o cirurgião for bom, a via de acesso não faz tanta diferença. Então eu acho que esses trabalhos mostram que a qualidade do cirurgião é fundamental. Então eu ofereceria todas as modalidades terapêuticas para esse paciente, e eu não sei 100% do caso, mas... Ali, ó, resumindo, 64 anos. Veja, sem comorbidades. Baseado nisso, não seria um pecado oferecer vigilância ativa para ele também. Tiago. João, só uma coisa, na verdade, para explicar um pouco mais. Esse é um caso nosso do Hospital Militar, que na verdade ele chegou para a gente assim. Ele chegou já, a gente montou o caso para elucidar com os exames e tudo, mas ele chegou para a gente já com ressonância, nesse ponto, com biópsia e com a cintilografia, para a gente meio que decidir junto com ele qual a conduta. Ele chegou para a gente assim, na verdade. Muito bom. E aí, Rafael, o que foi feito? Foi optado pela prostatectomia aberta. O anátomo veio um Gleason 6, 3+3, com 20% de acometimento. Não tinha extensão extraprostática, invasão do plexo neural positiva, margens cirúrgicas negativa e vesículas seminais também negativas. O estadiamento foi um T2A, NX. Renato, um anátomo bem favorável, né? Sim. A única coisa foi essa infiltração perineural, mais margens negativas, a gente não teria nenhuma outra Manteve-se o orientação. Gleason 6, né? Que sim, muitas vezes 6, não teria aumenta nenhuma depois, orientação da oncologia clínica nesse momento, pelo menos. Pode ser. Na evolução do pós-operatório, no 38º pós-operatório, o paciente estava continente, tinha uma impotência sexual e tinha uma queixa de ardor uretral. Foi iniciado o Cialis, 5 mg diário por 90 dias, fisioterapia do assoalho pélvico e o PSA era de 0,06. Senhor Arnaldo, o senhor dá rotineiramente os inibidores depois da cirurgia? Como o senhor faz a reabilitação da potência pós-cirurgia? A potência, primeiro, Cialis, né, que está sendo feito, e observar a evolução do paciente. O senhor deixa algum tempo específico? 93 meses. meses. A fisioterapia, não havia tanta necessidade. Quanto à fisio do assoalho pélvico, ele estava continente. Então talvez não fosse necessária. E o PSA dele está normal, controlado. Agora, se ele não respondeu aos Cialis, né, a tadalafila, podia usar a seguir injeção intracavernosa. Porque nesse caso não está indicado a litotepsia, né, que fala o uso só em casos de diabéticos, etc. Pode seguir, Rafael. 73º pós-operatório, o paciente mantinha-se continente, mantinha-se impotente, foi mantida a tadalafila diária e introduzir tadalafila de 20 mg sob demanda. Mantinha uma queixa de urgência miccional, foi introduzido o Vesicare 5 mg dia e o PSA teve um aumento para 0,15.
E aí, Renata? Quanto tempo isso aí? 2 meses. Então, aí é que ele já começa a mostrar que ele não era tão bonzinho assim, né? A gente ficou animado com esse primeiro PSA, mas muito Talvez precocemente... a ressonância estava mais certa. Exatamente. Muito precocemente já começou a subir. Faria alguma coisa agora, assim, nesse ponto? Na verdade, a gente pode fazer PSAs seriados, né? Também a gente poderia pensar em fazer radioterapia um pouco mais para frente. A gente vai ter que acompanhar essa subida desse PSA, na verdade, né? Tentando ver se a gente faria radioterapia de resgate ou não, ou as outras coisas que a gente ainda vai discutir nesse caso, né? Felipe, você acha que o PET nesse momento ajudaria em alguma coisa ou o PSA está muito baixo? O PSA ainda está um pouco baixo, mas até abaixo de 0,2 existem alguns trabalhos mais recentes que se utilizam de equipamentos mais novos, com tecnologia maior de PET, principalmente com PET ressonância, mostrando que existe uma detecção de até 40% com um PSA de até 0,2. Mas, em média, o que a gente espera é que entre 0,2 e 0,5 a gente tem uma taxa de detecção que varia entre 55% e 65%. Então, idealmente, como acho que a Renata comentou, acho que acompanhar o PSA talvez fosse a minha sugestão. Esperaria ver se ele crescer um pouco mais para eu aumentar a sensibilidade do método de ter um impacto no caso. O duro é a gente aguentar a ansiedade do paciente, né? Então, só que a gente pode observar que o PSA praticamente triplicou em 2 meses, um mês. Né? Então, eu acho que o principal é a gente primeiro tentar ver se vai manter esse padrão. Aí sim, a gente vai ver o que vai pedir de exame logo para frente, mas já é um sinal de alerta importante, que não vai dar para a gente deixar esse paciente solto, não. Esse paciente é uma situação de consultório bem delicada para a gente, para o urologista, porque esses pacientes ficam extremamente ansiosos, né? Eu tenho 2 casos desses e o paciente fica, mas como? Não vou fazer nada? Meu PSA está subindo e eu vou esperar 3 meses, 1 mês para fazer outro PSA? Vai vir maior, né? Então é uma situação bem complicada, né? Rafael, e aí? O que foi feito? Outro PSA. Com 9 meses de cirurgia, ele também mantinha continência. A velocidade diminuiu um pouco, né? Só que o Apesar PSA de que subiu, né? 0,24. 6 meses depois, cresceu só 0,1, né? Então, tá, e aí? Pode seguir. Então tá aí. Então, essa foi a evolução PSA, do PSA. O PSA deu uma subida, né? E agora tá um pouco estabilizou ou diminuiu aí a velocidade de crescimento. Você acha que nesse momento, Felipe, um PET aí ia bem? Acho que ele teria uma chance não desprezível de vir positivo o exame. Existem os fatores que mais se correlacionam com a positividade do exame, além do nível do PSA, seria o tempo de duplicação dele. Então, se a gente tem um tempo de duplicação de até 6 meses, isso tem uma correlação maior com positividade do PET, e também o paciente com Gleasons maiores. Aí ele tem um Gleason 6, que seria em tese favorável, mas ele tem um tempo de duplicação relativamente alto. Não os finalmente aí do último segmento parece que está um pouco diferente do começo, né? Mas acho que você calculou aí, tem para frente? Bom, não, ele é mais para frente, né? Mas ele calculou. Então ele teria, em tese, não teria todos os critérios que aumentariam a probabilidade de positividade dele. Então ele ficaria no menor nível de detecção que a gente tem para esse nível de PSA. Mas aí acho que entra naquela situação da ansiedade, né? Dificilmente a gente precisa fazer alguma coisa com ele, né? Porque ele não vai aguentar esperar mais tempo, né? Pode passar. Acho que esse paciente fez o PET, né? Foi feito um PET e não mostrou fez o evidência PET de e veio lesão. negativo. Que também é outro pepino, né?
14 meses de pós-operatório, ele mantinha a queixa de impotência, mantinha-se incontinente, e o PSA voltou a subir com 0,36. Tem a curva aí? Sequência? Não. O doubling time dele foi de 6,6 meses, ou 0,55 ano, e a velocidade de 0,02 nanogramas por ml por mês. Tá, 6 meses, né? Uma taxa de duplicação alta. Né? E aí, Renata, o que a gente faz nesse paciente? Na verdade eu entendo como um doubling time um pouquinho mais alto, que ele estava 0,15 com 80 dias. E ele só foi duplicar mesmo com 14 meses. Pouco mais do que 6 meses. Mas, enfim, já acabou de fazer um PET PSMA, que na verdade foi também para resolver mais a ansiedade de ambos os lados, né? Tanto médica quanto do paciente. Eu ainda insistiria em acompanhar um pouco mais esse PSA. Mesmo que esse doubling time realmente esteja menor do que 10 meses, a única coisa que poderia também poderia pensar seria ainda em radioterapia de resgate. É uma opção, mesmo com o PET PSMA negativo. Mas eu acho que justamente pelo PET PSMA negativo aí é que faz menos sentido a gente indicar radioterapia nesse contexto. Então eu continuaria observando. Mas, de novo, mais de perto. Existe eu participei um ano passado em alguns boards de discussão disso na Alemanha, onde eles têm muita disponibilidade de PSMA, onde eles desenvolveram, né, a molécula. E é interessante porque eles têm mudado esse raciocínio para quando eles veem um caso semelhante a esse, eles têm esse mesmo raciocínio que foi discutido, que é de esperar um pouco mais. E aí você segurar a ansiedade de quem quer tratar e do paciente e esperar um pouco mais, uma subida maior do PSA, e aí sim talvez repetir o exame para você ficar seguro de que ele não tenha doença macroscópica fora da pelve, por exemplo. Passar de meio, por exemplo? Isso. Imaginando que o ótimo da radioterapia de resgate é até 1, a gente ainda estaria... que a gente faria dentro do que normalmente a gente faria a partir de meio. Exato, né, de meio exato. Então, vendo que a gente ainda tem uma janela de segmento, talvez não seja ruim. Saiu um trabalho ano passado, foi até apresentado na Astro, ano passado, que mostrando que foi publicado no final do ano passado, mostrando que quando a gente tem um PET negativo, em todos os pacientes com PSA menor do que 1, na vigência de recidiva bioquímica, se a gente tinha um PET negativo ou positivo apenas na loja prostática, eles tinham um índice maior de resposta em 2 anos à radioterapia da loja, a radioterapia exclusiva sem hormônio, de uma taxa de resposta de 85% sustentada em 2 anos, comparado com os pacientes que tinham positividade fora da loja. Por exemplo, linfonodo ou ósseo. Então, assim, mesmo o PET negativo, talvez ele não seja totalmente desprezível, mas sim talvez te dê um pouco mais de... isso é discutível, lógico, mas talvez ele te ajude a ficar tranquilo de que talvez a radioterapia da loja de resgate ela seja o melhor método de resgate para aquele caso. Entendeu? Sim, exato. Esse paciente, a gente teve que controlar a ansiedade dele e a nossa, né? E realmente a gente está... Acho que acabou aí, né? A gente está aguardando a evolução desse PSA. Provavelmente é um paciente que vai evoluir para uma radioterapia aí de resgate, né, da loja, o que está indicando o caso, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Vinícius, quer falar alguma coisa? Diga, professor. Perguntar se a linfadenectomia de resgate está tendo papel importante ou diminuiu um pouco nesses últimos tempos? Não, no caso de um PSMA positivo, né? Isso é uma coisa que está, na verdade, aumentando, né? Acho que está começando a surgir mais esse assunto, né, da linfadenectomia de resgate.
principalmente por causa do PET, que tem achado, tem mostrado para a gente esses casos muito mais precocemente, né? Então, a gente tem visto alterações pequenas de linfonodos que na cintilografia a gente ia ver como o PSA tivesse em 5, né? Então, e hoje a gente acha com PSA de 0,5, né? Então, eu acho que ainda é muito cedo para falar. Não sei se, né, vocês querem comentar alguma coisa, Renata, Felipe? Em relação ao PET, eu tenho visto mais linfadenectomias de resgate num contexto de doença nodal exclusiva pélvica do que se via antigamente, exatamente porque os métodos de estadiamento que a gente tem agora são melhores, né, do que o que a gente tinha antes. Porém, como você comentou, né, João, a gente não tem ainda dados para dizer que benefício clínico isso vai ter futuramente. Então, a gente sabe que os poucos trabalhos que tem disso, eles mostram que a gente deixa o paciente livre de recidiva, a gente aumenta o tempo livre de hormônio. Mas a gente não sabe quanto que isso tem de impacto na sobrevida global e tempo livre de doença. Então a gente deixa o paciente livre de hormônio, mas a gente não sabe como vai ser isso a longo prazo, já que é uma doença em tese indolente, né? Então, como a gente conhece, né? Exato. Renata? Não, a única coisa que a gente fica na dúvida é o quanto que realmente vai valer a pena, né, fazer essas linfadenectomias de resgate. Essa resposta a gente ainda não tem. Isso aí. Colocou? Você colocou alguma coisa? Ô, Felipe, você trouxe alguma coisa também? Eu coloquei no outro computador, tá lá. Tá. Então a Renata vai apresentar alguns destaques da ASCO-GU, né, Renata? Desse ano, sobre câncer de próstata. Deixa eu estar aqui para assistir também. Bom, boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite e agradecer a todo mundo que está assistindo. Como foi pedido, e a gente hoje veio falar sobre câncer de próstata, então eu separei as três principais apresentações da ASCO-GU desse ano sobre próstata, justamente para a gente poder discutir um pouquinho mais. Esses são os meus conflitos de interesse. Em primeiro lugar, tentarei ser breve, porque, na verdade, são estudos que a gente já está falando há bastante tempo, mas tem importância nesse contexto. Acho que, principalmente para o urologista, eles têm bastante importância, porque depois que a gente já estava falando em novos agentes pós-quimioterapia e depois no cenário pré-quimioterapia nos pacientes metastáticos, agora a gente teve 2 trabalhos que mostraram o uso desses novos agentes, né? Um que é o Prosper, que é esse primeiro que eu vou falar em relação à enzalutamida, e o outro, o Spartan, da palutamida, que é uma medicação nova, num cenário de paciente M0. Eu coloco entre aspas porque o estadiamento para esses pacientes foi feito um estadiamento clássico, com cintilografia. Então, no contexto com PET-PSMA, provavelmente esses pacientes, na verdade, iriam para um outro tipo de estudo. Mas, falando sobre o Prosper, é um fase 3 randomizado, duplo cego, em que foi feita a randomização 2:1, ou seja, a cada 2 pacientes que entraram no braço intervenção, que foi com enzalutamida, um entrava no braço controle, que tinha só o bloqueio hormonal. E aí, esses pacientes eles foram estratificados de acordo com o Dublin Time, se era o PSA, do PSA, se era abaixo de 6 meses ou entre 6 e 10 meses. E o endpoint primário é sobrevida livre de metástase. Sobrevida livre de metástase, mas com endpoints secundários de segurança, o tempo até a progressão do PSA, o tempo para o uso de novas terapias e sobrevida global. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, nas características dos pacientes, a mediana do tempo de duplicação de PSA era em torno de 3 meses e meio.
ou seja, eram pacientes, entre aspas, de alto risco, né? Eu acho isso bem importante da gente frisar, porque ninguém vai conseguir me convencer de que esses pacientes com um tempo de duplicação de PSA de 3 meses já não eram metastáticos. Mas, ok. E aí atingiu o endpoint primário, que foi a sobrevida livre de metástases, com um hazard ratio assim, absurdo, né? O hazard ratio é de 0,29, então com um benefício de 70%, P estatisticamente significativo, etc. E na análise de subgrupo, é também outro trabalho que chama muita atenção, porque o grupo intervenção teve um benefício tão grande que nem sequer se aproxima da linha, né? E o tempo para a progressão de PSA é um negócio mais absurdo ainda, né? Que o hazard ratio veio de 0,07, ou seja, um benefício de 93%. E o tempo também para a primeira linha, né, para o primeiro uso de novos agentes, de uma nova terapia, também estatisticamente significativa, com hazard ratio de 0,21. Aí a grande questão em relação ao PROSPER foi que nessa primeira análise interina não atingiu um P significativo na sobrevida global. O hazard ratio veio de 0,8. Mas o que chama muita atenção é o que a gente já sabe, que esses pacientes em tese não são metastáticos, e pacientes de qualquer forma com câncer de próstata, mesmo metastático, é um paciente que vive muitos anos. Então, esses pacientes ainda terão que ser seguidos durante muito tempo para a gente poder chegar nos eventos que ainda não houve, né? E, como conclusão, atingiu o endpoint primário, né, que foi a sobrevida livre de metástase, que no braço da enzalutamida foi de 36 meses e no braço controle foi de 14. Eu vou comentar o outro estudo, que é um estudo bastante parecido, que é o Spartan com a apalutamida, e depois eu acho que seria legal se a gente pudesse fazer algumas críticas a esses 2 estudos específicos, além das que eu estou falando. O desenho ele é parecidíssimo, na verdade, enquanto no PROSPER são 1.400 pacientes, no foram 1.200, mas também a randomização 2:1. Basicamente, também o endpoint primário, também sobrevida livre de metástase. E aqui, nem mostraram nos slides durante a apresentação, mas a coisa interessante é que o tempo de duplicação do PSA mediano, enquanto que no PROSPER era de 3 meses e meio, no Spartan é de 4 meses e meio. E aqui, mostrando ainda, né, o gráfico da sobrevida livre de metástases, também estatisticamente significativa. Lembra daquele hazard ratio de 0,29? Pois é, aqui o hazard ratio foi de 0,28. E a mesma coisa, se vocês forem ver, também é bem parecido em relação aos subgrupos, quando a gente faz análise de subgrupos. O único grupo que cruzou a linha foi de asiáticos, mais X, né? Não tem uma explicação plausível para isso. Aqui a gente vê o tempo, né, para metástase, enquanto no grupo da APA foram 40 meses, no grupo placebo foi de 16. Progression-free survival, a mesma coisa, enquanto no grupo da APA 40 meses, o grupo placebo 14. O tempo para a progressão sintomática não foi atingido. E, de novo, a gente volta para a mesma questão que eu tinha falado antes. Enquanto que na sobrevida global do PROSPER também não foi atingido, o tempo para progressão sintomática aqui nesse trabalho também não foi atingido. De novo, porque pacientes com câncer de próstata vivem muito. E aqui, no caso, também demoram muito para ter algum outro tipo de sintoma. Mesmo no grupo placebo, entre aspas, né, que está fazendo só controle hormonal. E aqui foi considerado que a sobrevida global teve uma redução de risco de 30% e, por isso, seria positiva, já que no grupo da apalutamida ainda não foi alcançada. Os pacientes continuam vivos, também ainda não tiveram os eventos suficientes, mas enquanto que o grupo placebo já teve. E o tempo para a progressão do PSA, lembra daquele outro hazard ratio de 0,07? Pois é, aqui o hazard ratio foi de 0,06.
Em relação aos eventos adversos de ambos, que chama muita atenção, porque como a palutamida ela ainda não está disponível no Brasil, a gente não tem nenhum tipo de experiência com ela, né? Só o ensaio clínico. Então, a gente não sabe exatamente os efeitos colaterais, mas, a princípio, eles foram bem controlados. Chama atenção o rash e esse aumento de fratura no grupo da APA, que também não foi muito bem explicado, apesar de que teve um aumento de queda também no grupo da APA. Então, como conclusão, é ativo, só que aqui o trabalho foi considerado como positivo para a sobrevida global e o PROSPER não. Então, eu queria que vocês comentassem alguma coisa a esse respeito antes de eu passar para o último trabalho. João. Alguém quer comentar alguma coisa no início? Tem aí? É estranho porque, em tese, são duas drogas que agem na mesma ideia, que é num grupo de pacientes que, teoricamente, é comparável. E, no final, eles mostram essa diferença de resultado na sobrevida global que não faz muito sentido. Precisaria ver melhor os dados e ver se realmente os grupos de pacientes são comparáveis, para ver se não tem nenhum viés que justifique isso daí, né? Teve nenhuma explicação sobre isso? A princípio, não. A única coisa que chamou a atenção no PROSPER é que houve um aumento, que eu também não coloquei esse slide aqui, houve um aumento de óbito não relacionado no grupo que estava fazendo a enzalutamida. Mas eu acho que a questão, na verdade, não é que tenha havido diferença de sobrevida global. De verdade, eu não acho. Eu acho que foi o momento da análise e que, no final das contas, vão acabar sendo drogas muito semelhantes e que, acho que se a gente esperar um pouquinho mais para reavaliar o PROSPER, vai chegar nessa diferença da APA. O que aconteceu em relação ao Spartan? O que aconteceu, que por isso que eu pedi a opinião de vocês, é que logo em seguida da apresentação desses dois trabalhos, houve uma discussão, né? Quem vai para a ASCO-GU sabe que depois da plenária, chega uma terceira pessoa para discutir os trabalhos, os números e poder fazer as críticas. E essa parte foi extremamente interessante, porque quem avaliou foi um oncologista do Memorial e ele simplesmente considerou os dois trabalhos como negativos. Tá? E uma das coisas que ficou muito em discussão foi, na verdade, se seria economicamente viável fazer esse tratamento. Agora, minha opinião é que, como eu disse, esses pacientes eles não são M0, eles já são metastáticos. Tá? A diferença é como que a gente vai estadiar e o quanto que isso vai modificar o tratamento. Como a enzalutamida ela já está disponível, a tendência é, se a gente não tem PSMA disponível, PET-PSMA disponível, a gente já está autorizado a tratar. Mas será que realmente vai valer a pena a gente tratar todo mundo? Será que a gente vai ter que voltar? Ou seja, eu vou obrigatoriamente precisar do PET-PSMA? Ou será que eu vou pensar de novo, vai ser o doubling time, que é mais baixo, então aqui a chance de eu ter uma metástase realmente é maior. Isso ainda vai dar bastante pano para manga. Provavelmente vai mudar bastante coisa por causa do uso maior do PET-PSMA. Sim, e aí a gente vai ter já os pacientes que a gente estaria tratando pré-docetaxel, né? Com os agentes, de qualquer jeito, são, em tese, os mesmos agentes, né? E a custo-efetividade, eu acho que é algo que deve ser comentado, né? Isso foi muito batido lá na plenária, tá? O quanto que realmente a gente tem de custo-efetividade, mas uma outra coisa muito importante foi o seguinte, o quanto que isso impacta em qualidade de vida. Porque, ok, não houve tanto malefício assim de qualidade de vida, mas são pacientes que, em tese, estão assintomáticos. Então, de qualquer jeito, a gente está dando uma medicação que tem efeitos colaterais. Piorar a qualidade de vida. Que vai piorar a qualidade de vida, mesmo que pouco, já é alguma coisa que... Será que realmente é o momento certo, né? Isso a gente tem que avaliar bastante. Bom, por fim, eu queria comentar só uma atualização do Stampede. Stampede, para quem não sabe, é um trabalho que está sendo realizado já há muitos anos por um consórcio inglês. E é o seguinte, a grande vantagem do Stampede é que ele vai ter atualização
ad eternum. Eu acredito que, pelo menos durante os próximos 20 anos, a gente vai ter atualização de Stampede em absolutamente todos os congressos importantes. E aí, aqui, esse ano foi o seguinte, o Stampede foi avaliado o braço hormonioterapia versus o braço hormonioterapia mais docetaxel. Pela primeira vez foi apresentado na ASCO em 2015. E aí aqui a gente está mostrando esses mesmos dois braços, mas em relação à qualidade de vida e à custo-efetividade. Eu confesso para vocês, aqui está o Stampede, eu acho ele interessantíssimo, porque ele tem todos esses braços, e aí a gente pode misturar do jeito como a gente quiser. Em cada congresso eles apresentam braços diferentes para poder fazer outras análises, e a ideia é continuar essa avaliação, pelo menos até 2024. Mas eu acredito que eles não vão conseguir parar. E, só para atualizar, essa apresentação de 2015 mostrou que o docetaxel era efetivo para pacientes de alto risco, principalmente. Foi um braço, foi um subgrupo, na verdade, desse braço que foi avaliado. Era estatisticamente significativo para sobrevida, para eventos de esqueleto. E aí o que faltava era avaliar qualidade de vida e custo-efetividade. Qualidade de vida fica fácil de explicar para vocês. Então, aqui tinha o grupo não metastático, mas que é de alto risco ainda, e o grupo já metastático. E ambos os grupos se beneficiaram da adição de docetaxel. Aqui é o impacto de docetaxel na qualidade de vida, com ajuste durante os anos. E vocês podem ver que os pacientes metastáticos eles têm ainda maior impacto na qualidade de vida também, porque sempre ficou aquela coisa assim, mas será realmente que vai valer a pena dar docetaxel para esses pacientes que muitas vezes são mais idosos? Inclusive, será que realmente eu vou poder começar por aí? E está mais do que comprovado por essa apresentação do Stampede que sim. E a outra coisa muito importante que eu acabei, acho que não deixando o slide aqui, porque era muito complexo, mas é que eles mostraram vários gráficos, etc., e que mostram o quanto que iniciar o tratamento desses pacientes de alto risco, ou metastáticos também com alto volume de doença, se beneficiam e têm custo-efetividade. Ou seja, vale muito a pena, mesmo que eles tenham feito esse estudo num contexto em que ainda não tinha o Latitude, por exemplo, que foi o mesmo grupo de pacientes que usou a abiraterona versus bloqueio central, que seria o standard of care. Mas, neste contexto que as duas opções seriam docetaxel mais bloqueio hormonal versus só bloqueio hormonal, se mostrou, além de impacto na sobrevida, impacto na qualidade de vida e impacto no custo-efetividade. É uma medida efetiva e que vale a pena os convênios, enfim, e o sistema público apostar nisso. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Renata, pela apresentação. Alguém quer fazer algum comentário? Vinícius? Fred? Professor, quer fazer uma pergunta? Queria saber, Renata, então, qual seria a sequência do tratamento que a gente sempre, como urologista, não sabe exatamente. Você faria primeiro a abiraterona ou primeiro a quimioterapia? Qual a sequência de preferência? A sua pergunta é uma pergunta de $1 milhão. Eu quero saber onde que eu posso pegar. Então vale isso. Só me dê o caminho que eu vou pegar lá. Mas vamos lá. Cada vez mais a gente está falando em individualização do tratamento. Então, sem dúvida, eu não posso lhe dizer um caminho único. A gente tem, pelos trabalhos já apresentados, benefício para vários tipos de cenários. Então, tem pacientes, nesses casos que eu comentei, será que realmente eu estou vendo um doubling time muito baixo e não tenho ainda um exame de imagem, eu não tenho acesso ao exame de imagem que vai conseguir me mostrar que tem metástase, eu já tenho tratamento para isso. Né? Aí é baixo volume de doença? É alto volume de doença? Como é que esse paciente, eu posso optar, então, por começar com quimioterapia, sem dúvida, ou eu tenho outros agentes também que eu posso usar antes da quimioterapia.
Eu fico particularmente feliz de ter todas essas possibilidades hoje, porque até bem pouco tempo a gente não tinha nenhuma opção, além de bloqueio hormonal, duplo bloqueio e logo em seguida químio. Então, não tenho uma resposta única para o senhor, desculpa. Vinícius. Que o nosso público é majoritariamente de urologistas, né? E discutir câncer de próstata avançado, talvez para uma outra geração fosse um pouco antiquado para o urologista, né? Que a gente faz orquiectomia ou eventualmente dá o análogo e manda para o oncologista clínico e aí o oncologista segue. Esse paciente, além de poder ter complicação urológica, retenção urinária, obstrução trato alto, etc., que vai precisar do urologista para resolver, ele hoje em dia pode ser tratado pelo urologista com essas medicações novas que são razoavelmente de um uso simplificado. É óbvio que nenhum urologista vai prescrever docetaxel, não sei quantos microgramas por metro quadrado do paciente, porque isso não faz parte da nossa realidade. Mas o uso desses novos antiandrogênicos introduziu o urologista no tratamento do câncer de próstata avançado pós-bloqueio hormonal, no cenário da resistente à castração. Então eu acho que cada vez mais é interessante a gente se inteirar e se atualizar nesses assuntos, porque a gente pode participar de um tratamento multimodal. Exatamente, está muito mais factível, né? São drogas orais de mais fácil manuseio, né? Então isso realmente é verdade. Mas isso ainda está começando, né? Acho que tem muita coisa ainda que começando no sentido de para o urologista isso está começando, né? E tem muita coisa ainda nova surgindo, né? Eu estava vendo até agora que está tendo o Congresso Europeu, né? Nos destaques, então várias discussões sobre tratamento cirúrgico no paciente metastático, né? Então são coisas que estão surgindo né, mostrando lá benefícios, né, grandes de se fazer cirurgia no paciente metastático. Então são coisas que estão evoluindo bastante e graças também a esses novos métodos, ao PET, a tudo isso. Você queria comentar mais alguma coisa? Nós estava falando. Quero. Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa mais de discussões como essa. Sim, exato. A gente precisa saber a opinião do uro, saber a opinião do onco, ter sempre, óbvio, outros profissionais para nos ajudarem nessa decisão. Não é uma decisão única. E, sem dúvida, a gente vai ter esses casos. Olha, será que a gente já vai começar com químio? Mas talvez, num outro contexto, a gente vai precisar de cirurgia mais para frente. E assim vai. Com certeza. Ótimo. Felipe, quer falar então agora um pouquinho lá pra gente do PET? Então, o Felipe vai falar um pouco aí do PET PSMA. Obrigado pelo convite, João, primeiro. Vou comentar um pouquinho do papel, sendo um pouco mais objetivo, vou tentar ser rápido, do PET no câncer de próstata. Então, primeiro, na avaliação da recidiva bioquímica, eu trouxe um caso rápido. Então, um paciente com 88 anos, feito radioterapia há 2 anos, um Gleason 6, com uma recidiva bioquímica com PSA de 4, com todos os estadiamentos convencionais normais. Esse é um PET com PSMA do paciente. A gente pode ver já na imagem aqui, na loja estava negativo da próstata, mas você vê que a gente vê todos esses pontinhos pretos aqui no PET são linfonodos positivos. A gente tem desde linfonodos paraórticos no retroperitônio a linfonodos pélvicos, ilíacos comuns, ilíaco externo e ilíaco interno, todos subcentimétricos que seriam completamente negativos em qualquer método de imagem convencional, seja ele ressonância, tomografia, ou seja, a gente tem um paciente com metástases nodais até mais alto do que o que a gente esperaria, com um PSA não tão alto para quem fez radioterapia, um PSA de 4. Então, mostrando aqui, num caso rápido, como a gente consegue ver doença subcentimétrica que métodos convencionais não veriam antes e abre para a gente um leque de possibilidades nesse caso. Então, a gente discutir várias
abordagens que a gente poderia ter, além da óbvia, que seria tratar com hormônio e com hormônio, basicamente, ou com drogas de quimioterapia, mas, como foi discutido a linfadenectomia, um paciente que tem apenas linfonodos subcentimétricos em cadeias que são teoricamente resgatáveis, se abre a perspectiva de comentar sobre isso, porque a gente consegue estar vendo doença antes. Então, na recidiva bioquímica, que é onde a gente mais é mais estudado o método, a gente pode dizer que acho que mais de 80% dos trabalhos de publicação em PSMA no contexto da recidiva bioquímica. Então, entender que esse parece ser o cenário onde a gente tem um maior impacto clínico. Então, só para contextualizar vocês, a gente tem uma taxa de sensibilidade de detecção em PSAs baixo, onde a gente mais talvez conseguiria mudar a conduta, principalmente com PSAs de até 1, a gente poderia oferecer algum tipo de terapia de resgate, como radioterapia, ou personalizar uma radioterapia, ou mesmo uma cirurgia de resgate, e mudar os pacientes que, em tese, seriam candidatos à terapia de resgate por um estadiamento convencional para terapias sistêmicas, como bloqueio hormonal, ou quimioterapia, ou mesmo terapias radionuclídicas. Lembrar que está sendo discutido o papel da linfadenectomia nesses pacientes, então isso abre um leque do exame do PET ter alguma participação na seleção de pacientes que possam ter indicação de fazer ou não linfadenectomia, ou se isso vai ter, acho que mais com estudos de longo prazo, a gente vendo se isso vai ter benefício clínico, seja de sobrevida, de qualidade de vida, ou mesmo de tempo livre de hormonioterapia, a gente vai ter isso mais palpável, mas a impressão que dá é que a motivação que a gente tem atual de oferecer mais terapia de resgate baseado no PET. Então, só para vocês, aquilo que a gente já tinha comentado no caso anterior, a gente tem uma taxa de detecção em torno de 60% com PSA de até 0,5%, e aí isso vai subindo quando a gente sobe o PSA, que vai em torno de 72% de entre meio e 1%, e quando a gente passa entre 1 e 2, a gente tem quase 93% de positividade, o que chega mais ou menos no platô que a gente atinge com o método, porque a gente sabe, por alguns estudos, de que até 7% dos tumores de próstata não expressam PSMA. Então, 7% dos tumores não vão ter positividade nenhuma, mesmo no paciente metastático. Então, isso é importante a gente salientar, que o método ele não tem uma detectabilidade de 100%. Então, isso é importante ser salientado. Nunca vai ter, exatamente. Acho que em relação aos sítios de localização na recidiva bioquímica é interessante, porque a média dos trabalhos mostra que, ao contrário do que a gente imagina, que a loja é o principal sítio de recidiva nos PSAs abaixo de 2, a maioria dos trabalhos mostram que a positividade em linfonodo abdominal ela é maior do que a positividade na loja. Então, a positividade na linfonodal ela é de até 50%, como esse trabalho mostrando que é o mais, que tem um N maior de 52%, e óssea de 35%, e quando você olha a taxa de recidiva local é bem semelhante à de recidiva na óssea. Então, assim, será que a gente tem que repensar o padrão de disseminação da doença que a gente tinha totalmente baseado nos estadiamentos convencionais, que é de cintilografia, tomografia e mais recentemente a ressonância magnética, né? A gente tentava ver a recidiva na loja. Então talvez a gente tenha que repensar mesmo os estudos que a gente tem de estadiamento, indicar ou não as terapias, mas como é que a doença funciona. Isso a gente tem feito a gente mudar isso. Só mostrando mais um caso nesse contexto. Um paciente prostatectomia há 2 meses, um Gleason 8, que o PSA veio 0,97 no pós-operatório. Todos os estadiamentos convencionais negativos. Veja, o paciente tinha apenas um linfonodo no mesorreto, ou seja, completamente atípico daquilo que a gente espera numa recidiva bioquímica, ou seja, ele não tinha nada na loja, e de linfonodo a gente esperaria ele ter linfonodo pélvico, ou mesmo retroperitoneal, e ele tendo uma cadeia mesorretal, ou seja, totalmente diferente do que a gente esperaria para esse caso. Se ele fosse fazer uma radioterapia da loja, ele muito provavelmente não teria resposta, porque ele tem um linfonodo claramente positivo na cadeia mesorretal. Então, mostrando para vocês
o linfonodo. Então, esse trabalho de 2016 da Prostate, ele mostra que a gente não estudava muito isso, mas existe retrospectivamente uma positividade com o PET de linfonodo no mesorreto em até 15% no contexto da recidiva bioquímica, que é algo que a gente não imaginava antes de ter esse método. E a gente até conversa muito nas discussões multidisciplinares, até com a radioterapia que resgata isso, como eles têm que ficar de olho nisso também, porque é um campo que, mesmo que você inclua a cadeia pélvica lateral na radioterapia, esse é um campo que está totalmente fora da irradiação. Então, num trabalho do ano passado da Astro, que ele comparou, fez um PET com PSMA nos pacientes que tinham PSA menor do que 1 para resgate. Botaram um radioterapeuta para desenhar o planejamento de radioterapia pela tomografia do PET, e até 19% desses pacientes tinham doença fora do campo de planejamento cirúrgico. Ou seja, na aplicação, se a gente pegar todos os pacientes com PSA baixo, até 20% dos pacientes, mesmo você aplicando o melhor que você tem de radioterapia, você vai ter até 19% de pacientes que não vão ter doença incluídas no tratamento. Ou seja, é muito impactante clinicamente você aplicar esse método nesse contexto de recidiva bioquímica, principalmente com PSAs baixos. Outro caso de doença exclusivamente mesorretal, veja que curioso, é paciente com pelo menos 3 ou 4 linfonodos, veja, todos eles menores do que 1 centímetro. Se olhar essa tomografia aqui, você nunca iria dizer, pelos critérios que a gente tem de morfologia, que isso é doença. Então, apenas com um método que envolve imagem molecular, a gente consegue dizer que esses linfonodos são doença. Esse é um caso, acho que é o caso que a gente viu positividade com o PSA mais baixo que eu já vi, de 0,13. Então ele tinha uma metástase óssea exclusiva na calota craniana, ou seja, totalmente diferente do que a gente poderia imaginar nesse contexto clínico, né? Aqui um exemplo de uma recidiva analógica, que é o que a gente esperaria ser mais prevalente nesses pacientes, mas a gente tem visto que com PET, com PSMA, ele não é o lugar mais prevalente de recidiva, mas parece ser nodal. Então a taxa de recidiva na loja é bem semelhante à de doença óssea. Então não é tão prevalente quanto a gente imaginava usando os métodos convencionais. Aqui é um caso anedótico de um paciente com uma recidiva bioquímica de 0,47, e ele tinha um nódulo na parede abdominal. Somente isso, captando um PSMA. O paciente foi para um resgate cirúrgico, o urologista resolveu encarar e operou isso daí. Ele está há 2 anos com PSA zerado. Então, assim, a gente sabe que em até 15 ou 20% desses pacientes podem ter algum grau de cura, assim, cura temporária, lógico, uma cura por zerar o PSMA com esses resgates cirúrgicos. Esse é um caso anedótico que a gente tem. O urologista sempre me dá um feedback de que o paciente está zerado a cada 6 meses, ele me dá um retorno, e esse caso é bem bonito, que exemplifica isso. A gente talvez pensar que a gente pode adiar uma terapia sistêmica para o paciente por alguns anos que seja. Está mostrando um impacto. Alguns trabalhos recentes têm trazido a questão de qual é o impacto clínico de aplicar o método nesse contexto da recidiva. E a média do que a gente vê é que a gente muda em média de 40% a 50%, alguns trabalhos até de 60% na conduta. O que foi que eles fizeram? Eles aplicaram um questionário de que terapia você faria antes do método e depois do método, tanto para radioterapeutas, para urologistas e para oncologistas, e a gente viu que a mudança do que seria feito antes, sem ter o método para você avaliar o caso, e com o método, varia entre 50% e 60%. Então, os trabalhos todos, principalmente nesse contexto de PSAs baixos, veja, com PSA de até 1, a gente vê que a média de mudança significativa na conduta é de até 40%, e sempre a maioria dos pacientes migrando de terapias sistêmicas para resgates locais, mas algum grau de pacientes que eram elegíveis para terapia local claramente não teriam indicação indo para terapia sistêmica. Então, esses são os maiores impactos que a gente vê clinicamente da aplicação do método. Esse aqui é um caso desse trabalho, mostrando que o paciente tinha um linfonodo único com um PSA de 1, e em tese antes teria sido proposto um PET com vigilância. Lógico, isso provavelmente não seria no nosso contexto, mas no contexto foi
colocado isso, mas o paciente aqui, depois do PET com linfonodo pélvico único, foi decidido por fazer uma linfadenectomia de resgate. Em relação ao estadiamento, eu vou exemplificar com esse caso. Um caso de um paciente de alto risco, um Gleason 7 com PSA de 44. Então a gente tem uma ressonância que tinha uma doença com invasão da vesícula seminal, que alterado no T2, com baixo sinal no T2, com restrição à difusão. E a doença no lado esquerdo, mas parecia ser bilateral, com invasão da vesícula, em tese pela ressonância, cintilografia normal. O estadiamento pela ressonância era um T3B com N0 e M0. Então, tudo que a gente tinha de estadiamento desse paciente fez o melhor que a gente tem antes do PET. E quando a gente aplica o PET, veja a quantidade de linfonodo que esse paciente tem. Tudo isso aqui é linfonodo positivo e linfonodo no mediastino positivo. Ou seja, uma doença claramente metastática e que o paciente, em tese, seria um candidato exclusivamente à cirurgia, apesar de ser de alto risco, né? Então, a gente... Veja, as imagens do PET mostrando a correlação da captação na loja prostática com o que a gente via na ressonância e os achados de linfonodos todos subcentimétricos acima do diafragma, trazendo o diagnóstico, o estadiamento real do paciente, que era de um N1, M1. Então, assim, a gente tem uma boa acurácia na extensão. Existem trabalhos mostrando que a gente tem uma boa acurácia na avaliação da próstata em si, para doença extraprostática de vesícula seminal, com taxas até bem semelhantes à da ressonância. E a gente parece ser o melhor método na avaliação NM desses pacientes. A gente sabe que existe uma tendência à correlação no estadiamento T de quanto maior o SUV, que é como se fosse quanto maior a captação da lesão, principalmente acima de 15, maior o Gleason da lesão. Então existe essa correlação de quando você vê um SUV na próstata num exame de estadiamento alto, há uma probabilidade alta de que ele tenha um Gleason de 8, entre 8 e 10. Isso parece ser verdadeiro nos trabalhos que têm saído. E a positividade e a correlação com a ressonância têm sido muito boas, então, para a doença local. Mas isso pouco importa. Mas só mostrando um caso para vocês de um paciente que, pela biópsia, tinha sido diagnosticado como um Gleason 7. A ressonância era um PIRA de 5 e o paciente tinha um PSA de 61 e só tinha doença na próstata, mas quando operou era um Gleason 9. Então, mostrando que parece ter correlação mesmo do grau de captação com a agressividade tumoral. No estadiamento N, essa aqui é importante salientar que a acurácia do método gira em torno de 88%. A gente tem que entender que ele é muito mais falso negativo do que falso positivo. Então, a micrometástase a gente ainda não vê. Apesar da gente ver linfonodo menor do que 1 centímetro, e a nossa taxa de detecção num trabalho saído no final do ano passado é que linfonodos a partir de 4 milímetros, a taxa de detecção é de pelo menos 60%. A gente vê bastante linfonodo pequeno ainda. Porém, linfonodos de até 2 milímetros, a gente não tem acurácia suficiente para fazer detecção. Então, esse trabalho, inclusive, ele avaliou a quantidade de tumor dentro de um linfonodo e ele viu que para o linfonodo ser positivo no PET, a gente tinha que ter pelo menos 2 milímetros de tumor dentro do linfonodo. A gente baixou muito para o que a gente tinha antes, como a tomografia e ressonância. Mas a gente ainda perde doença micrometastática, que é as doenças que o que a gente não consegue ver, só consegue ser visto no microscópio, que é o que eles conseguem, que o patologista entende como até 3 milímetros de doença no linfonodo. Então é importante salientar isso, porque quando você vê um PET com um linfonodo positivo numa cadeia, é possível que quando você tire ou faça a linfadenectomia, você veja pelo menos alguns linfonodos mais com micrometástase na mesma cadeia. É importante dizer que quase nos pacientes que fizeram linfadenectomia de resgate, que tinham doença numa cadeia, a taxa de falso negativo foi quase sempre na mesma cadeia que era positiva no exame. Era dificilmente ela numa cadeia distante de onde foi visto, onde foi positivo no exame. Então isso é muito interessante, porque traz para a gente que a gente consegue ver doença ainda num estágio bem precoce e que dificilmente tem doença num sítio nodal longe de onde foi visto, onde foi positivo no PET. Aqui mostrando um caso de estadiamento com linfonodo nodal, um T3N0 pela ressonância, um paciente com PSA de 7, veja a correlação da imagem na ressonância, um PIRADS 4, pelo menos, talvez 5 pelo tamanho, uma captação muito ávida na próstata, no PET, mas veja
que a gente tinha linfonodos positivos subcentimétricos paraórticos, completamente diferente do que a gente veja num plano de frente, num coronal. Veja o tamanho desse linfonodo e positivo, mudando completamente o estadiamento do paciente para um paciente M1A, porque é um linfonodo fora da pelve. Então a gente consegue, nesses pacientes de alto risco, é onde parece ser, onde a gente tem um impacto mais significativo. Então se você tem um paciente com um Gleason de pelo menos 8, ou de um PSA de pelo menos 20, acho que esse é o caso que acho que faz muito sentido você estadiar, se você tem esse método disponível no contexto clínico do paciente. Acho que você estaria estadiando ele da melhor maneira possível. Esses trabalhos na avaliação de doença metastática mostram que em até 20% dos pacientes tem mudança de conduta. Quando você coloca o PSMA na equação do estadiamento do paciente de alto risco. Então 20% é 1 em cada 5, não é desprezível, é muita gente que você pode estar estadiando melhor. Esse é um caso que exemplifica isso, um paciente que era um Gleason 7 e foi operado no segundo mês, ele estava com um PSA de 3. Ou seja, ele tinha doença para trás e ele tinha uma lesão óssea metastática minúscula, aqui ó, captante no PET, doença óssea única. Então, totalmente diferente do estadiamento que convencionalmente foi negativo. Então, aquilo que o João comentou, há uma tendência de que a gente substitua a cintilografia nesses pacientes, se você tem disponível, e aplicar esse método, porque os trabalhos que fazem a comparação direta mostram que é superior à acurácia de detecção de lesão óssea. Então, é mais fácil a gente ver uma lesão que seja o falso negativo do PET no PSMA no osso, parece ser muito, muito baixo. A gente quase não tem relato de caso de lesão óssea confirmada metastática com um PET negativo. Então, resumindo, que se você tiver que aplicar no estadiamento o PET com PSMA, escolha o paciente com alto risco. O risco intermediário ainda é discutível, se existe um potencial benefício na colocação do método na prática clínica. De baixo risco parece não ter benefício mesmo. Então, se você tem um paciente de baixo risco, em tese, os artigos que a gente tem até hoje não sustentam a indicação do método. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Parabéns aí, excelente apresentação. Alguém quer fazer algum comentário? Início, Renato? Alguma pergunta? Eu acho que não usar o PET quando a gente tem disponibilidade é quase um pecado. E a única questão é justamente a disponibilidade. Então, acho que se a gente tem mais a que usar mesmo, porque quantos métodos vão poder dar essa diferença de conduta de cerca de 60%? Pouquíssimos, né? E a gente não oferecer uma chance de mudança de conduta de 60% beira o absurdo. Por isso que a gente fica tentando achar estratégias para burlar a falta do PET, na verdade. Existe uma tendência a que isso seja aprovado, acho que pelos dados que a gente tem visto na literatura. Então, a gente, primeiro, a Sociedade de Medicina Nuclear tem trabalhado para poder aprovar isso com a Anvisa, porque é o primeiro passo de tudo. Primeiro que ainda não é aprovado na Anvisa. Mas parece absurdo, mas o tanto de trabalho que a gente tem na literatura, no uso mundial disso, de evidência, a gente ainda não tem ele por isso existe um gargalo para liberação, porque sem a Anvisa não tem como você sustentar o plano de saúde ou ninguém pagar, ou até tornar disponível em vários lugares. Então, só os lugares que você tem que ter um gerador próprio para poder fazer o galho, ou mesmo com projetos de pesquisa só vinculados à produção in-house, assim, in loco do radiotraçador, que permitem você ter. Então, por isso dificulta que mais clínicas ou hospitais tenham acesso a isso. Muito bom. Obrigado, Felipe. Excelente apresentação. Bom, gostaria de agradecer então a presença de todos aqui, a presença dos convidados, da Renata, do Felipe. Foi excelentes apresentações e uma boa discussão. Agradecer a todos também que nos assistiram via internet.
né, dar uma última palavra aí a vocês, os convidados. Obrigado, foi muito bom. Quer comentar alguma coisa final, Renata? Não, só tenho a agradecer o convite e, de novo, reafirmar que eu acho que para a gente tratar melhor o nosso paciente, quem sabe um dia responder a pergunta de $1 milhão, é justamente a gente fazer cada vez mais reuniões como essa. Exatamente, obrigado. Obrigado, Felipe. Alguma consideração final? Acho que é isso que a Renata comentou, acho que a gente discutir esses casos mais complexos, mas que são do dia a dia, numa multidisciplinaridade, acho que isso traz e enriquece muito a formação para que a gente individualize o tratamento com essas novas metodologias e novos tratamentos, a gente consiga individualizar e dar um benefício clínico maior para os nossos pacientes. Exatamente. Então, vamos encerrar. Gostaria de agradecer também ao Hospital Moriá pela oportunidade aí de ceder aqui o espaço para a gente fazer essas discussões, e a Astela pelo apoio aí que sempre tem nos dado. Muito obrigado a todos. Boa noite.